Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria pedir vocês permissão para manter esse texto em tela aberto, mas eu vou voltar nesse texto mais ao final da minha palavra. Eu queria pedir vocês licença para eu explicar a vocês um assunto, para a gente chegar nesse texto com uma base sólida no que a gente está propondo nesta noite. Eu queria conversar com você sobre hipocrisia. Hipocrisia, a mentira de quem não suporta a verdade. Esta semana eu fui ver alguns homens que são bastante inteligentes nesta área do conhecimento, conversando sobre esse tema, hipocrisia, ator, atriz, teatro, porque hipocrisia, na verdade, é ser um ator, é você viver aquilo que não é você, aparentar quem você nunca foi, para enganar pessoas, quando na verdade você está enganando a si mesmo. Este assunto debatido frequentemente na nossa sociedade é um assunto importante porque talvez estamos numa época onde a hipocrisia mais ganhou status, relevância. Ser hipócrita abre portas hoje. Você ter sorriso no rosto, quando na verdade o coração está azedo. Você ter carisma, mas não ter caráter. Está em tela hoje a hipocrisia. Se você parar para pensar, a estética manda muito hoje. As mulheres, quando olham para outra mulher, não conseguem olhar sem pensar na estética. A mulher, quando olha para outra, repara o cabelo, repara a roupa, repara a sandália. E em reparando estas coisas que acontecem assim, em milésimos de segundo, não sou mulher, mas posso imaginar, ela cria um perfil a respeito da pessoa. Se a pessoa é bem de situação ou não é, dependendo do status dela, dependendo da roupa dela, dependendo da maquiagem dela, do cabelo dela, ela já faz um pré-julgamento, porque a aparência manda muito. Já dizem aí, eles recomendam isso, se você for fazer uma entrevista para um emprego, dizem que é para você ir bem arrumado, bem vestido. O que estão querendo ensinar com isso? Que a aparência importa. Então, vá aparentando algo que talvez pode não ser você, mas vá, porque pode ser que a porta do emprego se abra. O homem é diferente. Enquanto a mulher vê a estética, o homem vê o status. O homem olha para o outro, vê o carro do outro, vê o emprego do outro, o salário do outro, a casa do outro, e em milésimos de segundo o cara faz um conceito. Será que é bem de vida ou não é? Dependendo do carro, dependendo do salário. Em milésimos de segundo, pode ser que isto abra a porta ou feche portas. Há alguns anos, lá em 2004, 2005, por aí, eu trabalhava no escritório do Jeronias Araújo e ele comprou um carro em Manhuaçu. E fomos, eu e Maceias, buscar o carro. E nós fomos como nós somos. Pobre, mal vestido. Chegamos na concessionária para pegar o carro, sequer ninguém apareceu. E nós fomos pegar o carro. Era só buscar. E de repente, mais do que depressa, Maceias olhou e falou, vamos lá. Nós viemos buscar o carro aqui. E o Maceias era sobrinho do Jeronias, disse, vamos buscar o carro do tio Jeronias? Vocês vieram. O trato mudou. Tinha cafezinho, tinha papo, tinha conversa, tinha diálogo. Por quê? O que nós aparentávamos não era o que nós fomos fazer. A nossa aparência não condiz ou não condizia com aquilo que a gente foi fazer. Então a gente está, sem dúvida nenhuma, irmãos, num mundo onde a hipocrisia é sim incentivada e aplaudida. E aí nós, cristãos, crentes, verdadeiros, genuínos,
a gente precisa tomar cuidado com este assunto, porque é uma armadilha, é uma cilada, é uma mentira, que muitas vezes eu adoto esta mentira, tentando enganar, usando como uma farsa, quando na verdade o maior prejudicado, sem dúvida alguma, sou eu. Aí eu queria trazer vocês, na memória de vocês, alguns eventos bíblicos, e vocês entenderão por qual razão que eu estou fazendo isso. Primeiro exemplo, eu queria lembrar vocês de um episódio que está narrado em Gênesis, no capítulo 12, quando diz que Abraão chegou no Egito, e em chegando no Egito, ele mente a respeito da sua mulher. Ele mente a respeito da sua mulher, para que a sua mulher não fosse tomada, não fosse reconhecida como ele pensou que poderia ser. E diz a Bíblia que ele chama a mulher dele de irmã. Vocês devem se lembrar disso. Ele mente. Nós estamos falando de um homem de Deus chamado Abraão. Este texto está na Bíblia. E esta tragédia foi revelada. A segunda passagem que eu quero trazer à sua memória é de Gênesis, no capítulo 20, quando Abraão tem um filho chamado Isaque. Diz a Bíblia que Isaque, assim como o pai, Isaque vai mentir também com respeito à sua esposa, Rebeca. A mesma coisa que o pai fez, ele vai fazer mentindo. Notem vocês, ele repete a mesma história do que o pai. Ele mente, ele fracassa, ele peca. Eu queria lembrar vocês de um terceiro episódio da Bíblia, resumidamente, que está em Gênesis, no capítulo 27, a partir do verso 4. Diz a Bíblia que Isaque tem um filho, um deles se chama Jacó. Jacó trapaça, ele engana, ele arranja estratégia para ludibriar o pai com a mãe. E diz a Bíblia que ele comete esse pecado, mas diz a Bíblia que quando Deus vai falar sobre Abraão, Isaque e Jacó, a Bíblia sempre diz que Deus faz isso com motivo de honra. Estes homens que erraram, que pecaram, Deus fala: eu sou o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu ainda queria lembrar vocês de um outro episódio. Queria lembrar vocês de um episódio narrado em 2 Samuel, no capítulo 11, quando Davi olha para uma mulher chamada Batseba. É um evento que a gente conhece bastante. Ele olha para aquela mulher que estava tomando banho, mas não era sua mulher. Diz a Bíblia que ele coabita com ela, aquela mulher engravida. Ele arranja uma estratégia para matar o marido, mata o marido. E Deus diz para Davi: o filho vai nascer e vai morrer, vai nascer e vai morrer. Davi, ainda assim, diz a Bíblia que ora e chora por 7 dias, para o filho não morrer, mas o filho nasceu e morreu, por graça. Diz a Bíblia que ele tem mais um filho com Batseba, chamado Salomão, e Salomão é um homem que aparece na Bíblia com 2 nomes, Salomão e Gedidias. O primeiro que morreu nem nome teve, mas o segundo que viveu, 2 nomes tinha, e não foi ninguém menos do que Salomão. Este homem que adulterou, que assassinou, diz a Bíblia que Deus chama ele de homem segundo o meu coração. Eu ainda queria lembrar vocês de um outro episódio, embora tem tantos outros para citar, mas eu queria lembrar vocês de Pedro. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 26, que quando Jesus estava à cruz, olharam para Pedro e disse: você estava com ele, né? Você não estava com Jesus, que nós estamos crucificando? Você não era amigo dele? E diz a Bíblia que por 3 vezes Pedro negou e disse: olha, não conheço este homem. Não conheço este homem. Não conheço este homem. Pois é, o galo canta, como a Bíblia, o Senhor Jesus havia dito. E este homem, Pedro, o homem que negava, que corria, que tinha muita voz, na palavra ele era o cara do discurso, mas na prática fracassava e fracassava muito. Este homem foi o homem que Deus usou
Lá em Atos capítulo 2 ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Ele compõe o livro de Atos, Deus usando, Deus abençoando, e nós temos as cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta. A tragédia, o fracasso, mas mesmo assim Deus usou este homem. Por que eu mostrei isso a vocês? Eu poderia mostrar tantos outros. Eu mostrei para vocês a lista do podre de alguns homens na Bíblia. A lista de coisas que a gente não gostaria que contasse, se fosse com a gente. São podres. Agora eu pergunto vocês, se a história da minha vida e da sua fosse entrar na Bíblia, haveria podres para serem relatados? Sim ou não? Na minha haveria. O problema que muitas vezes a gente enganadamente acredita é que, por exemplo, Davi pecou, mas o pecado está ali. Abraão pecou e o pecado está ali. E eu peco, mas eu consigo esconder o meu pecado. E por eu conseguir esconder o meu pecado, eu me julgo melhor do que quem não consegue esconder. Então, na cabeça de muita gente, aí que entra a hipocrisia, na cabeça de muita gente, pecado, o pecador, o miserável, não é o que peca, mas o pecador, na cabeça do hipócrita, é o que peca e deixa o seu pecado ser descoberto. Enquanto eu peco, mas ninguém sabe, ninguém descobre, eu sou um santo. Eu me passo como santo, eu me passo como perfeito, mesmo pecando, mas eu consigo esconder o meu pecado. Agora, você que não consegue esconder o pecado, o hipócrita diz, porque você não consegue esconder o seu pecado, você tem que ser punido. Lembra aquela mulher que foi pega em flagrante? O pessoal juntou pedras para atacá-la, naquela mulher, e Jesus olhou e falou assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Queriam atacar pedra nela por qual razão? Se eram pecadores também, porque o pecado dela foi descoberto, o deles estava escondido. Então Jesus disse, olha, pecador, não é o fato só de eu ter o meu pecado descoberto. Eu sou pecador, ainda que o meu pecado ninguém saiba. Eu sou pecador, ainda que ninguém tenha conhecimento do pecado que eu cometo. Eu sou pecador. Então Jesus disse, olha, se vocês não tiverem pecado, mesmo que as ocultas, mesmo que vocês escondem o pecado, quem não tiver pecado pode tacar. Pois é, aí quando você tem que fazer uma análise sincera, aí você tem que abrir a mão da pedra. Você tem que esvaziar a mão, porque quem sou eu para atacar pedra em ti? Porque se pecador sou tanto quanto você é. Quem sou eu para acusar você, se pecador sou tanto quanto você é? Quem somos nós? Pois é, aí a gente está num mundo onde a hipocrisia está sendo muito escancarada de muitas pessoas. Quando que digo isso? A hipocrisia é, eu sou duro contigo, com o teu pecado, mas o meu pecado que consigo esconder, sou leviano. Eu não trato o seu pecado na mesma medida do que trato comigo. Você é pecador, porque o seu pecado foi descoberto, mas eu me passo como um santo, porque consigo esconder o meu pecado. Pois é, irmãos, por isso que eu quero falar com vocês sobre este assunto, porque hipocrisia é o pior pecado. Eu contei para vocês sobre Abraão, contei para vocês sobre Isaac e Jacó, contei para vocês sobre Davi, Pedro, poderia contar sobre tantos outros, Paulo e tantos outros. Todos estes homens pecaram, agora concordam comigo que nenhum deles foi hipócrita? Todos estes homens pecaram, mas nenhum deles foi hipócrita. Isto é, todos em pecando, assumiram o seu pecado. Pequei, Davi diz, pequei, Senhor, pequei. Pois é, o segredo, irmãos, para a gente não ser hipócrita, é a gente entender que o outro é tão pecador quanto eu. E se o outro é tão pecador quanto eu preciso manifestar mais graça e amor para com ele, porque eu também preciso desta graça e amor dele. Pois é, eu separei aqui algumas lições para a gente pensar. Primeira lição:
Escute-me, Deus não tem problemas com a nossa imperfeição, desde que elas sejam confessadas. Deus não tem problema com as nossas imperfeições, desde que elas sejam confessadas. Abraão errou, a confessa, ok. Paulo errou, a confessa, ok. Agora, quando que Deus tem problema com as minhas imperfeições? É quando imperfeito sou, mas vivo como se fosse um santo. Deus, por isso que eu já preguei aqui outras vezes, eu repito, a hipocrisia é o pior dos pecados. Porque Deus usa um homem pecador, confesso, mas Deus não usa um homem, uma mulher pecadora, mas que se porta como um santo. Vocês estão conseguindo me compreender? Eu estou dizendo isso a vocês, amados, porque o nosso maior problema não é o fato de pecarmos. O nosso maior problema não é o fato de errarmos. O nosso maior problema é, em errando, em pecando, viver como se eu não pecasse. Viver como se eu não errasse. Portanto, o que Deus quer de mim? Ele sabe que perfeito nunca serei aqui na terra. Mas Deus quer que, em caindo, em pecando, que eu confesse. Aí entra o texto que a gente usou para começar nosso papo aqui nesta noite. Porque o texto bíblico vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mentiroso, não sou pecador, mentiroso. Há alguns anos eu encontrei um jovem. O jovem falou comigo: pastor, eu acho que eu peco bem pouco. Já contei isso a vocês. Eu acho que eu peco bem pouco. É mesmo. Eu gostei da conversa e eu provoquei mais. Quantos pecados você acha que você peca por mês? Por mês. E ele olhou, pensou: ah, pastor, assim, devo pecar uns 3 pecadinhos por mês. Pois é. Falei: estamos diante de um santo, é um anjo, só está faltando asa. 3 pecados você peca por segundo, porque pecado é ação, é pensamento, é omissão. Pecado é de várias formas, de várias maneiras. Você pode estar onde você não devia estar, você pode falar o que não devia falar, você pode fazer o que não devia fazer, tudo isso é pecado. Pois é, eu peco 3, eu diria para você que nós pecamos 3 milhões, pecamos bilhões, trilhões durante a nossa existência, e eu louvo a Jesus, porque diz a Bíblia que cada um dos nossos pecados, bilhões que você tem, eu tenho, bilhões, cada um deles, ele pegou e cravou. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era a nosso respeito foi apagado, foi derrotado. Eu tinha uma dívida bilionária de pecados impagáveis. Pois é, o Senhor Jesus foi lá e rasgou essa dívida. Cada um dos meus pecados, que não são 3 por mês, Ele perdoou. Aí, a Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora escute-me, o verso 9: se confessarmos os nossos pecados. O confessar aqui é uma palavra jurídica. Quem estuda advocacia vai ter que lidar com essa palavra. Confessar aqui é a palavra homologuel. De onde vem homologar? Quando você diz a alguém, o documento foi homologado, o que você está dizendo com isso? O documento foi homologado. Quem já foi mexer com coisas com advogado, ouviu esse termo, falou sobre isso. Documento foi homologado, o que significa? Significa que o documento foi validado, foi confirmado. O documento, portanto, está apto, está válido. Aí a Bíblia está dizendo: se confessarmos, se homologarmos, isto é, se você concordar com Deus de que você é pecador, se você concordar com Deus de que você é pecador, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Notem, eu disse agora há pouco que o nosso problema maior não é pecar. O nosso maior problema é, em pecando, viver como se não pecasse.
Este é o nosso maior problema. Porque quem peca e vive como se não houvesse nele pecado, é um hipócrita, e para o hipócrita não há perdão, não há salvação. Por que não há? Porque enquanto ele viver a hipocrisia, não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação. Portanto, a hipocrisia é o maior pecado, é um dos mais sérios, quando você olha à luz da Bíblia. Aí a Bíblia diz, olha, concorde com Deus que você é um pecador. Se confessarmos, se homologarmos, isto é, Senhor, eu concordo contigo, tu dizes que sou pecador, e eu concordo, sou de fato um pecador. Aí Jesus, pela sua palavra diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amados, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão não é. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão não é incondicional. O perdão tem uma condição. Qual a condição? Se você confessar. Se você homologar. Concordo contigo, Pai, que sou um pecador. Para você, há perdão. Amor, sim, é incondicional. Perdão, não. Perdão tem uma condição. Eu recebo quando confesso que necessito desse perdão. Eu lembro vocês do Salmo 19, verso 12. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aí ele vai dizer, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Oh, amados, que o salmista pede, absolve-me das que me são ocultas, é o que nós devemos pedir também. Há pecados em nós que sabemos, mas há pecados em nós que são ocultos a nós. Pecamos, mas não temos ciência de que pecamos. Precisamos confessar. Precisamos concordar com o Pai de que pecadores nós somos. Agora eu queria trazer duas verdades para vocês. Como que a hipocrisia se manifesta hoje na igreja? Falando de nós, crente, do povo de Deus, da menina dos olhos de Deus, dos lavados, remidos. Como que a hipocrisia se manifesta? Eu trouxe dois perigos aqui para você ficar atento. Você que está aqui, o pessoal que está em casa. Primeiro, a hipocrisia pode se manifestar no prazer, disfarçado em revelar defeitos e desvio no outro. Eu tento explicar a vocês, preste atenção. É que às vezes a gente é bom demais para ver defeito no outro. Não sei se você corre esse risco e passa por isso, mas eu sim. Fácil de ver onde você escorregou, onde você caiu, mas a minha queda tenho dificuldade de enxergar, tenho dificuldade de ver. Eu vi uma youtuber que defende que você tem que ser vegano, você não pode comer carne, e a todo vapor, ela criou um canal defendendo isso. Aí uma repórter em São Paulo foi num restaurante agora pós-pandemia e encontrou ela comendo peixe. Mais do que de peça, o repórter tirou foto e postou nas redes. Hipocrisia. Fala para você não comer, mas as ocultas, come. Fala para você ser, mas entre quatro paredes, não é aquele que incentiva você a ser. Mais do que depressa, tirou uma foto. Ela com bitela de um peixe no prato, comendo em São Paulo. É o mundo da hipocrisia. Se fala, mas do que se fala não é o que se faz. O que se diz não é o que se pratica. Cilada, que nós crentes temos que ficar atentos. Eu já escutei muitas vezes as pessoas disserem assim: ô pastor, eu não aguento ficar calada, viu? Você já escutou aquele negócio assim? Eu vou te contar, mas não conta que eu te contei o que eu vou te contar, não. Já escutaram? Escuto demais. Vou contar para o senhor, pastor, mas não conta que eu te contei o que eu vou te contar. Porque o que eu vou te contar, não era para eu te contar, mas vou te contar assim mesmo. Pois é. Aí a pessoa vai lá e conta. Aí conta,
E o que ela conta? Não é a respeito da própria vida. Não são os pecados ocultos dela. O que ela conta? Da vida do outro. Fulano, pastor. O Beltrano. Isso digo comigo. Mas você poderia dizer contigo, se fosse você falando aqui. Fulano. E aí, muitas vezes, ela diz assim, talvez já tenha dito para ti, para você. Não aguento ficar calada. Não aguento. A igreja tem que fazer alguma coisa. Já escutaram isso? A igreja tem que fazer alguma coisa. E nós presbiterianos, o assunto é assim: o conselho tem que fazer alguma coisa, os presbíteros têm que fazer alguma coisa, o pastor tem que fazer alguma coisa. Eu não suporto. Pois é. Na verdade, você é um hipócrita que está querendo que o outro seja condenado para que a visibilidade do pecado do outro mascare o seu próprio pecado. Você quer pegar, imagine um holofote, uma luminária forte, você quer jogar o foco nele ou nela, para que o problema dele ou dela seja estampado e visível, e com isto o seu fica ofuscado, fica escondido. Assunto de hipócrita. Aí tem gente que ainda vai dizer: eu gosto de ver fogo no parquinho, eu gosto de ver o caos. Demônio está em cima da pessoa, a pessoa não percebe. Alguém que gosta de ver contenda, alguém que gosta de ver briga, alguém que gosta de ver discórdia, alguém que gosta de ver o irmão sendo e passando por uma vergonha, este alguém não pode ser de Deus. A fé que ele diz ter, ele nunca teve. A vida que ele diz levar, ele nunca levou. Hipocrisia. Pois é. Por que muitas vezes eu faço isso? Eu jogo o pecado do outro no ventilador, para que o meu seja escondido. Porque falta amor. Falta. Falta compaixão. Falta. Eu prefiro com que o outro seja derrubado, e aí eu estou, como a Bíblia diz num texto, que o ímpio fica procurando abutres para saciar a sua fome, fica procurando cadáver morto para se alimentar de morto. O sujeito caiu. Você fala de pecados, porque alguns pecados a gente trata com mais seriedade, né? A gente não coloca o fofoqueiro na mesma medida do que o adúltero. Nós não colocamos. Embora existem mais versículos na Bíblia para tratar do fofoqueiro, do maledicente, do que do adúltero. Mas por que eu não condeno o maledicente e o fofoqueiro? Porque às vezes eu posso sê-lo. Que às vezes eu posso ter esse tipo de pecado, então eu prefiro não falar desse. Eu falo do pecado daquele que eu não cometo, o pecado que eu não tenho. Aí o outro tem, aí eu gosto de jogar no holofote. São perigos que a gente pode cair, amados. O mundo da hipocrisia, e Deus conhece o nosso coração. Alguém escreveu assim, que Deus e o diabo sabem da nossa podridão. Deus e o diabo sabem dos pecados que nós cometemos, mesmo que escondidos eles permaneçam dos outros. Então, segunda verdade que eu quero pensar com você, como que essa hipocrisia se manifesta? Pode se manifestar numa religiosidade de aparência, mas sem vida e sem misericórdia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, e não estou condenando ninguém, muito pelo contrário, estou tentando te ensinar sobre este assunto para você ficar alerta, ter cuidado neste assunto, porque a religião pode ser um lugar muito perigoso para você. Ela pode esconder você, mascarar o seu pecado. Você pode, por causa de ser um religioso, se passar como um santo, quando na verdade é um pecador dos mais terríveis. Alguém escreveu e disse assim, que dos homens maus, os religiosos maus são os piores. Dos homens maus, os religiosos maus são os piores. Portanto, cuidado, porque por detrás da religião eu posso me esconder. E aí eu vou dizer para vocês, cuidado com aquele que é muito performático, sabe? Cuidado com aquele que fica preocupado com detalhes, com farisaísmo, né? Os fariseus tinham roupa de crente. Cuidado com o tipo de crente que fica preocupado com a roupa. Não é que eu tenho que ser leviano, posso usar qualquer coisa. Não. A minha regra é, eu preciso vestir aquilo que me é lícito. O que me é lícito é aquilo que convém.
O que convém é aquilo que não é pecado. Se eu estou vestido, mas a minha veste não provoca, não traz sensualidade, não tem problema com o que vestir. Seja uma roupa de 30 ou de 300 ou de 3.000, não tem problema, desde que seja decente. Agora, cuidado com o farisaísmo, que o farisaísmo gosta de veste, ele gosta de aparentar. Jesus olhou para eles, eles tinham veste e tinham voz. Os fariseus, quando passavam pela rua, eles enchiam, engrossavam a voz, porque eles queriam se aparentar como crentes. Jesus olhou para ele e falou assim: vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado, por fora cal, branquinho, bonito, mas por dentro é podre. Portanto, a hipocrisia, sim, cuidado, que pecado e pecador não é só aquele que tem o seu pecado visto, mas pecador é todo aquele que comete pecado, mesmo que não seja visto. Portanto, todos nós o somos. Quem somos nós então para atacar pedra? Naquele que teve o seu pecado visto. Por isso que eu disse que a gente precisa de uma religiosidade que demonstra vida e demonstra misericórdia. Demonstra vida e demonstra misericórdia. Eu termino a minha palavra citando para vocês. 1 João 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Note, o problema não é pecar, mas o problema é, em pecando, não confessar. Se você não confessa que é um pecador, você se torna um hipócrita. Mesmo pecando, vive como se não pecasse. E para o hipócrita, não há perdão. O Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos todo o dia. Por isso, amados, conclusão da minha palavra é: o fato de você pecar não é o seu maior problema, mas o seu maior problema é não admitir que você é um pecador. Então, não viva como hipócrita, não. Não finja ser o que você não é, principalmente para Deus, porque Ele te conhece. A gente esconde de pessoas, mas de Deus não. Então, não tenha problema com o seu pecado, não tenha problema com a sua fraqueza. Pode confessar ao Senhor, com liberdade. É melhor um pecador sincero do que um crente hipócrita. Tomé, que estava entre os discípulos, quando Jesus apareceu, não acreditou. Eles contaram para Tomé: Tomé, Jesus esteve aqui, ressuscitou. Ele falou: não acredito não, gente. Se eu não veio, não tocar, não acredito. Domingo seguinte, Jesus foi lá: ô Tomé, vem cá, toca em mim, estou aqui. Senhor Deus, disse Tomé. Sabe o que eu aprendo? Jesus foi atrás de um homem que não acreditou e que disse: eu só acredito vendo. Por que foi atrás? Porque Jesus prefere alguém que é incrédulo, mas é sincero, do que alguém que diz ter fé, mas é hipócrita, é mentiroso. Jesus foi atrás dele: Tomé, você não crê mesmo, mas você é verdadeiro, você é sincero. Jesus disse: toca aqui. Tocou e creu. Aí Jesus falou uma coisa importante, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu nunca vi e creio. Você nunca viu e crê. Bem-aventurados somos nós. Por último, não queira impressionar Deus. Não queira impressionar Deus fingindo ter uma vida santa. Não queira impressionar os irmãos, não queira impressionar a família. Por que eu não devo querer impressionar? Porque na verdade Deus sabe quem eu sou, e quem eu sou, se eu confessar, Deus me usa mesmo que sendo um pecador. Usou Abraão, usou Jacó, usou Isaac, usou Davi, usou Pedro, usou Paulo. Todos estes eram pecadores, mas estes não foram hipócritas. Vamos louvar